Me chamo Fidelis Podcast, estamos no terceiro episódio. Desejo um ótimo sábado para todos. Já se inscreva no canal e compartilhe o link aí com os demais vigilantes, as demais pessoas que acompanham o trabalho do Fidelis. E nesse sábado estamos com Sérgio Cerqueira, ele que além de... Vamos lá, deixar o Sérgio se apresentar, né? Pode falar aqui para essa câmera, Sérgio. Se apresente aí para todos que acompanham o nosso podcast. E é um prazer tê-lo aqui. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui também. Eu agradeço o Fidelis aqui pelo convite, né? Pela lembrança e é um prazer estar aqui, poder falar um pouco da área da segurança, falar um pouco mais daquilo que eu domino, que é a área da educação física, e a gente linkar isso daí, né? Vigilante, atividade física diária aí, até onde que a gente pode ajudar o vigilante com isso no dia a dia, né? Então nós estamos aí para bater esse papo aí, para Vamos ajudar. lá, o Sérgio, né? Sérgio, você tem quantos anos? Quanto tempo que você é vigilante? Quanto tempo que você também é instrutor de segurança? Quanto tempo você já está nessa área, aí, nessa caminhada? Bom, eu sou vigilante, eu tenho 35 anos, eu sou vigilante há 15 anos, aproximadamente, e instrutor eu tô há 2 anos e meio, né? Tive a oportunidade aí, acho que costumo falar que foi a oportunidade de Deus mesmo, poder ajudar o pessoal da área da segurança. E para mim é sempre uma honra, né? Saber que de alguma forma a gente pode colaborar, né? Com a profissão que cresce, né? A cada dia vem crescendo, né? Então isso é muito bom, saber que a gente pode colaborar. É importante também os vigilantes do Brasil, em geral, entenderem que eles podem alçar voos maiores, né? Por exemplo, se tornar um instrutor, Sim, um diretor de uma empresa, um gerente de operacional. sim, Há um vasto campo para os vigilantes que quiserem, né, que se empenharem, buscarem uma maior instrução, eles têm um campo sim. para alçar. O que é que te incentivou a ser vigilante e, assim, posteriormente, se tornar também instrutor? Sim, quando eu entrei na área da segurança, foi indicação de amigos, né, pela altura, porte físico, eu novo já tinha uma certa postura, e aí fui indicado a fazer o curso, né, fiz o curso, gostei, né, pela questão de toda a disciplina que exige. Para mim foi um divisor de águas, porque eu era novo, eu tinha 21 anos, e lidava um pouco com aquela questão de querer curtir a vida um pouco, e comecei a levar até minha própria vida um pouco mais a sério, né pela intensidade que tem a profissão, né. Então, depois de longo tempo, tive a oportunidade de fazer educação física, eh, durante 4 anos aí, bancar a faculdade com as FTs do dia a dia aí, né. Então não era fácil, né, saía 4h30 para ir para o posto, e só chegava em casa meia-noite, que era o horário que a gente chegava da faculdade. E fazendo reciclagem, participando das aulas de educação física, eu comecei a entender o quanto eu poderia contribuir para a profissão, né, tendo conhecimento, né, dentro da área da educação física. E aí, graças a Deus, um dia eu tomei coragem, fui até uma academia, né, e pedi uma oportunidade, ó, quero ser instrutor. E coincidentemente, exatamente nesse dia, o pessoal da academia lá estava precisando de um instrutor de educação física. Educação física. Aí o pessoal providenciou o credenciamento, né, junto à Polícia Federal, e aí eu tive a oportunidade, graças a Deus estou até hoje, e tá dando certo, cara, é Amém, bom. graças a Deus. É assim, pessoal, é importante a gente entender, Sérgio, que por nós vigilantes ficavam, a maioria dos postos ficavam mais ali parados, né, em alguns casos, assim, é importante o vigilante cuidar da parte física, né? Sim, Tem alguns postos aí que tem a questão das rondas, que aí o vigilante consegue, inclusive, ter o rodízio entre o outro companheiro. Se ele trabalhar sozinho, por exemplo, o último posto que eu estava trabalhando, eu trabalhava sozinho. Meu plantão era sozinho e eu fazia 11 rondas, só não tinha o horário da janta, mas 11 rondas, desde as 6 da tarde até as 6 da manhã, eu estava fazendo a ronda e com bastão, e eram vários bottoms, né? E sim. assim, ajudava muito na Escada, parte né. física, porque às vezes não tinha tempo para isso. E assim, o que é que você acha que isso contribui na saúde e na vida do vigilante? A questão do físico, o vigilante cuidar da parte, que é parte da saúde, né? Sim. Olha, existem vários fatores que o vigilante tem que se preocupar.
Por incrível que pareça, ainda hoje o fator estético, ele não deve ser tão discutido, mas se a gente parar para pensar, o vigilante quando ele coloca uma farda, se ele não tiver bem alinhado na farda, as pessoas vão julgar. Então a gente talvez não passa tanta confiança, né, para as pessoas no dia a dia ali, se você não tiver bem alinhado. E infelizmente isso vai ter o lado da estética. Porém, existe um lado mais importante que isso, que é o lado da saúde, né? Porque ficar muito tempo em pé, ou às vezes até muito tempo sentado, que tem posto que oferece oportunidade para o vigilante. E isso ao longo do tempo vai acarretar na saúde do vigilante, problema principalmente nas articulações, né. Existem alguns probleminhas que são padrões, né, que você lidando com o pessoal da reciclagem lá, parece que todo mundo tem sempre a mesma coisa. Aquele probleminha no nervo ciático, né, dores na lombar, joelho, né. E se você for ver, é sempre o mesmo padrão de comportamento. A maioria não consegue, praticar atividade física por falta de tempo, ou às vezes acha que o investimento, né, se trata de dinheiro não é válido, né. Então, o vigilante ele tem que se preocupar com a saúde dele, porque existe, às vezes, a tranquilidade de um posto, mas a gente sabe que a qualquer momento pode ter uma ocorrência, e é na hora da ocorrência que esse preparo físico faz toda a diferença para nós. Com certeza, né. Assim, eu tô me lembrando, e você comentou da questão de custo, né. Ah, há um custo, pra atividade física? Assim, a gente está falando aqui, a gente está falando de São Paulo, a principal cidade da América Latina, tem diversos parques, Sim, hoje tem aí vários quilômetros de ciclovia, e a gente vê que às vezes na própria ciclovia tem pessoas que fazem ali o cardio, né, como chama. Há um custo ou não, só basta ter um bom tênis ou o que você hoje, para essa pessoa, não só a vigilante, mas essa pessoa que está assistindo a gente aí de todo lugar do Brasil e do mundo também através das redes sociais, ela está totalmente sedentária. Qual que seria, assim, na tua opinião, o primeiro passo para ela: "Pô, eu tô sedentário, tá obeso, quero ter qualidade de vida, quero ter uma saúde legal", não somente com a questão da estética. O que que essa pessoa, por onde que ela deve iniciar? bom, também existem 2 lados, né, eu costumo falar para os meus alunos, eles vão acompanhar e já sabem como que eu falo, que tempo e dinheiro você investe naquilo que é importante para a tua vida. A partir do momento que algo é prioridade para você, você vai arrumar um tempo, vai procurar um jeito de investir naquilo. Até porque, Fidelis, se um médico amanhã chega com um laudo de algo ruim, e aí você vai ter que lidar com medicamento muito caro, o que que a gente faz? A gente não vai dar um jeito de gastar dinheiro para comprar aquele remédio? Ou se é algo pior e você não tem tempo para tratar, você não vai arrumar um tempo para tratar, então a gente tem que investir naquilo que é prioridade. Agora vamos falar de não ter o investimento, né, falando do dinheiro ali. Como você mesmo disse, eu tenho certeza que próximo à casa da maioria das pessoas tem um parque. A rua da tua casa, às vezes, né, ela a gente sabe que a pavimentação, às vezes, não é muito legal, o pessoal que é mais de idade tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né, para fazer a caminhada. Mas quem quer usa o que tem, né. Eu costumo falar que o chão da tua casa, você consegue fazer exercícios, né. Lá na reciclagem, na hora de fazer a avaliação com os vigilantes, nós usamos um tatame, e a gente não tem uma máquina de academia lá, né. Então a gente usa o peso do corpo para fazer exercícios, né. A gente usa movimentos como polichinelo, polissapato, elevação do joelho para trabalhar o cardiovascular. Então, na realidade, o investimento ele é interessante, mas se eu não tenho como investir agora, da onde que eu começo? Eu uso o que eu tenho. E o que eu só preciso de vontade. Tem que ter coragem, vontade de entender que é uma necessidade, né. Você tem experiência, assim, exemplos de você está com 2 anos da administração como instrutor, né, não só de educação física, mas como outras matérias. Mas, vamos focar nessa questão da educação física. Sim, Que no início você reviu esse vigilante ou essa vigilante, por exemplo, e não estava bem na saúde, estava sedentário, enfim, e aí, através das aulas lá que tiveram no centro de formações, aquele vigilante ele levou aquilo para a vida dele. Você sim. teve ou experiência, alguém te procurou na rede social,
Pô, Sérgio, eu te agradeço porque eu estava sedentário com as dicas. Tem algum feedback assim? Graças a Deus, cara. E eu fico muito feliz com isso, saber que de alguma forma o meu trabalho pode contribuir para a vida de algumas pessoas. E eu tenho sim, cara. Eu tenho alunos que, recentemente, aluno que fez o curso de formação, que infelizmente estava acima do peso, e ele foi lá fazer reciclagem ao ponto da gente não reconhecer o aluno. Falou: "Você não lembra de mim, né, instrutor?" Aí o cara mostra a foto do antes e depois, e isso é muito legal. Saber que alguém entendeu o recado e colocou em prática aquilo, né. Então, a gente tem vários feedbacks de alunos que pararam de fumar, né. Isso é muito bom, porque a gente fala desde a questão da necessidade do exercício físico, da atividade física, até na questão da qualidade de vida. Então a gente fala de vícios, né, vícios que às vezes a gente nem sabe que tem, como a próprio celular, né. Tem gente que tem um vício da comida, isso tudo às vezes como uma válvula de escape de algum problema, né, que a gente tem no dia a dia aí, situações que só os pais de família sabem o que a gente está falando. Ajuda muito, né, com a questão da ansiedade, né? Sim, Doenças emocionais. muito. A educação física, ela ajuda não somente na estética, mas principalmente essa parte, a pessoa que, o vigilante que é muito ansioso, Sim, e, por exemplo, vigilante que é muito ansioso, ele fuma. Então, toda hora ele tá ali fumando, sai em tempo. E aquele posto que ele não vai poder fumar, como é que é. faz? E a gente tem relatos de pessoas que não fumavam e entraram na área da segurança e começaram a fumar exatamente, às vezes, pelo tempo ocioso ali. Cara, né, a gente sabe que o nosso serviço você não vai ver um vigilante descarregando um caminhão de cimento, não é um serviço braçal, né, mas é um serviço de muita concentração, de estar atento ali. Então, às vezes, tem o posto que dá essa liberdade para o vigilante fumar, ele começa a fumar. Pede ali um cigarro ali para o cara ali, e começa a ter o hábito de fumar. Mas a gente sabe também que tem postos e fazem a contratação apenas daqueles que não fumam, exatamente porque ele não quer o vigilante afastado do posto para fumar o cigarro dele. Isso pode tomar perder, né, a atenção do vigilante na hora do trabalho. A maior parte desses vigilantes aí, quando as pessoas que iniciam na área e que começam a adquirir esse vício, é principalmente a questão da ansiedade, né? Porque Ansiedade. ficar 12 horas ali, praticamente estático ali, dependendo do posto, salvo se tiver como revezar com outro posto, Sim, com outro vigilante. Por exemplo, vigilante de shopping, por exemplo. Praticamente o shopping, os postos, a maioria são iguais. Ele só sim, vai trocar de piso. sim. Então, com aquilo, parece que às 12 horas não passa. Não Pô, o passa. cara entra 10 da manhã, vai ficar até 10 da noite e Sim, só tem aquele tempo, uma hora de intervalo. E a mesma forma que o vigilante, por exemplo, que não tem vício nenhum, mas ele acaba sim. descontando na alimentação. Sim, na alimentação. Tem ali, né, eu brinco com o pessoal, né, que o vigilante ele gosta de algumas coisinhas como comer um amendoim, né, é o tira-gosto na hora do serviço ali, né. E isso acaba a gente não vê nada, é um amendoinzinho ali, mas se você parar para pensar a caloria que tem um pacote de amendoim, cara, isso acaba sendo extremamente prejudicial, né. Então a gente vai desde a questão ali de porque tem essa questão, a pessoa até faz atividade física, mas ela não se controla na alimentação, então ela não vê resultados. Então a gente fala que a questão da nutrição e o exercício físico ele andam juntos, né. Alimentação, dieta, são coisas que precisam estar alinhado também. Pessoal, não esqueça aí de deixar a curtida e deixar um comentário, tá? Lembrando que o podcast Me Chamo Fidelis é um oferecimento cultural, como vocês podem ver aí na tela, do Instituto Nacional Vigilantes Brasil. Já existe há mais de 8 anos. E nós temos feito um trabalho em prol da categoria dos vigilantes, porteiros, bombeiros civis, auxiliares de limpeza, não somente profissionais da segurança privada, mas a área de serviços em geral. Então, Sérgio, vamos lá, voltando a. E aí, o time de futebol que você tem algum hobby, além de praticar atividade física e ministrar aulas? Você está em atividade, né, no momento também? Sim, atualmente sou vigilante ainda, e a gente tem uma certa estabilidade na profissão, né, então a gente tá aí, né, a gente faz o que dá para fazer e a área da segurança ainda abraça, né, então vamos pra cima, continuar trabalhando, não é problema nenhum pra gente. E eu sou um sofredor, sou São Paulino. A gente tá aí num momento ruim, mas, né,
O futebol legal, né, aqui a Vocês gente perderam um cara bom, né? A Arboleda teve uns probleminhas aqui em São Paulo, foi embora. disciplinado, né, pô, é um bom jogador, mas não tem disciplina. Mas sabe o que eu não entendo? O Romário não era indisciplinado? Pô, dá uma chance pro cara, né, voltar a jogar bola. Mas o problema da Arboleda era, como diz, o buraco era mais embaixo, né? É, né, o cara não apareceu pra jogar. Situação complicada, né? Assim, como você tem visto hoje a realidade da nossa profissão de vigilante? Como você tem 15 anos na área, você já viu de tudo. Inclusive, você até mencionou trabalhando numa empresa que chegou a 6 meses antes da falência, você já tinha saído. Conta um pouco dessa experiência. Sim, cara, a área da segurança, ela me proporcionou coisas legais, acho que a maturidade que eu venho tendo durante o tempo, acho que a área da segurança ela traz isso, né. Mas a gente vê muita coisa ruim também, né, a gente já perdi amigo no posto de serviço que tirou a própria vida, a gente passou por coisas complicadas. E sim, a primeira empresa que eu trabalhei foi a Atento São Paulo, a Atento em São Paulo já fechou as portas, era uma empresa muito boa, né, onde eu fiz em muitos postos da Atento na época, desde feirinha da madrugada até, A Tempo né. ela dominava, né, os postos municipais de São Paulo, Sim, tinha vários contratos bons, né. Parque de Ibirapuera e por aí vai. Sim, sim. Então, depois um bom tempo na Atento, acho que foram 7, 8 anos na Atento, e ela estava próximo a fechar as portas e sinceramente a gente não imaginava que ela iria fechar as portas. O posto onde eu trabalhava, ele teve acabou o contrato, né, com a Atento, entrou uma nova empresa, o cliente era um cliente legal de trabalhar, a gente preferiu continuar no contrato e se desligar da Atento. Aí passou 6 meses, a Atento fechou as portas, cara. Foi uma surpresa, porque até então não apresentava nenhuma indício que isso iria acontecer, né. Você chegou a receber os seus direitos na época? Eu fiz um acordo com a empresa, né, fiz um acordo, eu abri mão dos meus 40%, né, eu já estava com o meu emprego garantido, que eu tinha entrado num outro contrato, então fiz um acordo, né, recebi ali, meu FGTS, né, abri mão dos 40% e deu tudo certo, graças a Deus. É ruim, né, abrir mão dos 40%, mas a gente faz isso porque já tinha um contrato, né. Nessa parte aí de instrução, como instrutor de segurança privada, você comentou que você iniciou na Centro Training. Sim, cara, eu tentar resumir aqui, mas eu estava numa reciclagem na época, né, na academia vizinha ali, e passei em frente a Centro Trainer e falei assim: "Eu vou ali pedir uma oportunidade". E cheguei lá na maior cara de pau, falei: "Ó, eu vim aqui que eu quero uma oportunidade como instrutor de educação física". Aí, como eu disse, é não é coincidência, onde eu falo pra você que eu vejo Deus na coisa, né. Aí o coordenador na época, né, o Marcos, mandar um abraço pro Marcos, obrigado pela oportunidade, você sempre lembrar você pela oportunidade, né, que você me deu. Então ele falou: "Ó, cara, eu tô precisando de um instrutor de educação física". E aí tem aquela burocracia do credenciamento, que normalmente as academias ela pode colaborar com o instrutor para isso, né. Então ele agilizou toda a papelada, diploma, né, tudo que precisava. E aí acho que em uma semana saiu o meu credenciamento. E aí eu comecei a dar aula lá na Treina e deu tudo certo. Depois eu fui para uma outra academia, cara, a gente sempre tem que lembrar de quem deu oportunidade para nós, né. Abriu as portas, né? Abriu as portas. E hoje, atualmente, você está ministrando. O vigilante que está te assistindo aqui em São Paulo, ele vai conseguir ter o prazer de participar das aulas suas em qual centro de formação? Ó, hoje também uma academia que eu também sou grato, né, é o ZIL lá em São Miguel Paulista, né, na Zona Leste. E também quem abriu as portas para mim foi o Cláudio, né, coordenador da empresa, junto com o seu Eli Hanami, né, que é o dono da empresa lá, presidente da empresa. E agora quem quiser ter aula comigo é só ir lá. É que normalmente o vigilante, quando fala de educação física, ele fica um pouco bravo com o instrutor, né. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro Eli, o diretor, o Cláudio também, todos os instrutores aí da UZIL, e tá ali na região de São Miguel, né? Bem Sim, sim. próximo da Praça do Forró. Olha, Sim, sim, bem próximo à estação, é fácil chegar lá. bacana, né? Então, é importante, né, a gente ter a gratidão com as pessoas que nos Sim, abrem as sim, portas, sim. nos mostram o caminho. Que assim, ninguém nasce, né, sabendo. Sim, Cada dia a gente aprende desde do gari, do auxiliar de limpeza, sem dúvida. ao próprio professor. A gente
todo dia a gente está aprendendo algo, né? Isso é importante a gente ter essa gratidão pelas pessoas que nos deram a oportunidade, né? De Sim. alguma forma. E aí você tem o quê? Um sonho você já é personal, né? Sim, Também às vezes atuo você já. atuo com personal também, você vê, né, às vezes a pessoa até pergunta: "Como que o cara ele é vigilante, instrutor e personal?" É a vida de pai de família, a gente tem que ganhar dinheiro para fazer as coisas. Lá em casa eu tenho 2 filhos, né, um de 13 e um de 6 anos. Sou casado com uma mulher linda, maravilhosa, que a gente tem que arcar com a nossa responsabilidade, Manda um cara. beijo aí pra esposa, pô. Um beijo pra minha esposa, Tamires, eu te amo, meu amor. E, ó, vou falar pra você, cara, é bom ter uma esposa que possa auxiliar, Tá lhe porque apoiando ali, né? eu lembro que quando eu quis iniciar como instrutor, foi ela que me encorajou, porque eu não tinha confiança. Eu perguntava se eu tinha capacidade, né? E ela falava: "Lógico que você tem. Vai lá, ou não você já tem", né? Aquela frase: "Vai lá, eu acho que você é capaz sim". E dá um suporte enorme para mim. Enquanto eu tô trabalhando, ela, graças a Deus, cuida muito bem dos meus filhos, da nossa casa, cuida do nosso relacionamento, né. E então é muito bom ter um suporte. A nossa família é o nosso porto seguro, né, cara. Não, isso é bom, isso é bom. Porque assim, nessa área da segurança, tanto da pública como da privada, infelizmente a gente vê um índice muito grande, né, de divórcios por conta Sim, de isso é vigilantes, verdade. vigilantes tendo vários filhos aí, envolvimentos sem compromisso nenhum, acaba nascendo aí os filhos Sim, e sim. tendo que arcar com pensões, acho que é uma situação bem complicada. E assim, a gente vê um exemplo de vigilante com família, com casamento estável, isso muitas das vezes não deveria ser via de regra, né, mas às vezes acaba que sendo algo fora do comum nessa área da segurança, Ah, tanto pública como própria segurança privada, né. Então isso é bem bacana, né, esse exemplo ele é bem bacana. Tem que ter isso alguém, né, para poder isso vai entrar, cara, um pouco naquela questão da qualidade de vida, né. O vigilante, isso faz parte um pouco do que das ministrações da minha aula. Eu falo muito sobre qualidade de vida. Parece que a qualidade de vida é algo que é não palpável, mas o vigilante ele consegue ter essa qualidade de vida dentro daquela ideia do que é prioridade. A gente quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, mas a gente tem que criar estratégias para ter esse tempo com a família, porque uma coisa é fato, mesmo trabalhando dessa forma, eu não abro mão de ter um tempo com a minha família, né? A gente tem que entender que o pouco tempo que a gente tem em casa, a gente precisa se dedicar, né? A qualidade de vida ela começa, eu acho que dentro da nossa casa, porque o cara trabalha 12 horas, meu, e ele o que traz força para o vigilante é poder voltar para casa, né, você sai de casa prometendo para sua família até mais tarde. Então olha a responsabilidade de a gente manter a atenção no posto para se acontecer uma ocorrência, a gente pisar de volta dentro da nossa casa. A gente tem que chegar em casa e poder abraçar os filhos, dar um beijo na esposa, isso é muito bom. Mais um dia, né, mais um plantão, e agora eu tô bem de volta. lembrando que a gente fica mais tempo no trabalho, no posto de Isso é serviço, do verdade, que na própria casa, com a própria família, né. é verdade. Então, Sérgio, a segurança privada, né, nós tivemos recentemente o novo estatuto, Sim, Lei 14.967, 2020, falta uma regulamentação. ele não tá lá. Inclusive, assim, tem sido crítica de muitos vigilantes, Sim, inclusive uma crítica minha pessoal em relação a isso, que aí tem um dos itens, eu queria até saber a tua opinião como vigilante. Aquele vigilante que fica ali sem realizar um curso de atualização, que era antes chamava de reciclagem, sem realizar um curso de extensão durante 10 anos, por exemplo. Tem vigilantes que está aí há 9 anos fora da área sem realizar nada. E aí, a partir do momento que houver essa regulamentação, ele perde o direito de ser vigilante. Se ele quiser atuar na área, após esses 10 anos, ele tem que voltar para a sala de aula, fazer tudo, começar do zero. Se tornar um vigilante desde o início, custo de 200 horas. O que você acha de um desses itens aí da minuta da segurança privada? olha, esse é um assunto delicado que esse tipo de abordagem, se a gente for conversar com 10 vigilantes, eu acho que a gente vai ter resposta diferente em qual aspecto? Exatamente na ideia de que eu conheço pessoas que fazem curso de vigilante sem saber muito o que está fazendo, né?
e pessoas que concluem o curso de formação lá e não se tornam vigilantes, eles não conseguem entrar na área, porque às vezes não se identificam. E às vezes durante um bom tempo, assim, passa o tempo, ele não consegue encontrar no mercado de trabalho, o que ele faz? Bom, eu tenho curso de vigilante, então vou ali, vou fazer a reciclagem e vou entrar na área da segurança, né. Então por isso que é um assunto delicado, porque eu não sei na onde que eles com certeza fizeram um estudo, né, para chegar nesses 10 anos, né, vendo como necessidade isso. Mas vou te falar um pouco da experiência que eu tenho dentro de sala de aula com os alunos. Tem esse aluno que ele fez o curso de formação e não entrou na área. Tem um aluno que ele aquele está na esperança de se aposentar, né. E a gente tem quem se formou agora e ainda está conhecendo um pouco da área da segurança. Então, na realidade, a atualização, né, vamos falar, né, a reciclagem, mas a atualização de curso ela é necessária para o vigilante. Então, uma pessoa ficar 10 anos longe da área, então ela vai vir com dificuldade de usar o próprio código Q, como nós estávamos falando, o manuseio do armamento, né. Então, talvez eles poderiam não tirar esse vigilante de campo, mas eles poderiam criar o critério de talvez criar uma sala de aula específica para esse aluno que está muito tempo fora da profissão, de agregar, colocar uma carga horária maior no curso, né, porque vai vir com dificuldades. Se os vigilantes que estão fazendo reciclagem aí uma vez a cada 2 anos vêm com dificuldade, imagina esse vigilante. Você já teve algum caso lá no centro de informações do vigilante assim: "Pô, eu tô voltando aí depois de 10 anos, tô fazendo minha reciclagem". Sim, Depois de 5 anos, teve já já teve. essa Já teve já teve pessoas, sim, que dentro desse padrão que eu te falei. E é muito fácil enxergar a dificuldade que a pessoa tem, inclusive com as exigências da área da segurança, né. Tem gente que não gosta muito da disciplina que a área da segurança tem, né. Algumas academias a gente sabe que tirou até o pé aí da questão das exigências, porque estava afastando as pessoas da profissão. O uso da barba do vigilante, né, aquela exigência, né, da vestimento. Tem academia que foi abrindo mão porque percebeu que isso não estava dando muito certo. Porém, eu acho que tem que ter um equilíbrio referente a isso, porque a gente sabe como que é a vida do vigilante lá fora. É uma farda, e a farda tem que estar bem alinhada, né. E se a pessoa que não gosta muito de seguir essa disciplina, ela vai ter um pouco de dificuldade lá dentro do curso já. Então, já tive experiência com esse tipo de pessoas, o bate-papo é até legal, mas eles são críticos. As pessoas vêm com críticas, né. Quer oportunidade, mas às vezes não quer se habituar ao que a profissão pede, né. Então é um pouquinho complicado. a zona leste de São Paulo, né, aí você mora na região da leste? Sim, eu tô na Vila Formosa. Vila Formosa? Assim, é uma região das maiores de número populacional, inclusive é onde tem maior número de vigilantes, eh, não falo trabalhando, mas no geral, né. Sim, sim. Sempre que a gente tem uma oportunidade, eu tenho visitado ali o pessoal ali na UZIL, conversando com os vigilantes, e a gente vê o número de vigilantes, principalmente o vigilante se formando, né. Fala: "Nossa, o pessoal", muita gente mesmo se formando, entrando no mercado de trabalho. E a gente vê que muitos deles, por não conseguir oportunidade de trabalho fixo, eles acabam trabalhando aos finais de semana em alguns eventos. Quando você iniciou na área, você chegou a já trabalhar nessa parte de eventos? Já, cara. Eu acho que é é muito é grande a oportunidade do vigilante dentro do evento, né. Eh, Infelizmente ainda tem aquelas pessoas que nem têm o curso da segurança, né, as empresas contratam ali normalmente como controlador de acesso, não tem muita experiência e acabam agregando nessa área. Sim, eu trabalhei em baladas, né, e trabalhei em bastante evento, e inclusive é muito importante o vigilante se preparar para esse tipo de evento, porque eu acho que até tem um risco maior às vezes, né, cara, porque trabalhar no meio de um público grande, a gente sabe que vamos imaginar uma briga, né, e aí entra, né, a importância da defesa do pessoal do vigilante estar em dia, se não tá, ele pode pagar um preço muito alto por isso. E eu deixei de fazer evento pela minha saúde inclusive, tá, porque por muitas das vezes eu cumpria 12 horas no posto de serviço, saía de lá, só pegava o terno e ia fazer o evento.
Eu não sei, hoje eu paro pra pensar como que eu conseguia fazer isso, cara, de ficar às vezes 36 horas acordado, né. Então, evento talvez seja o porto seguro do vigilante hoje. Eu conheço muita gente que tem o seu posto fixo e ao invés de procurar uma outra empresa para trabalhar, né, efetivo ali, ele faz evento. E o cara tá ganhando bem, o cara tá tirando um dinheiro legal, tá. Então a gente tem até agora aí vai ter a Fórmula 1, né, tem um pessoal aí, eu tive por dentro, o pessoal vai fazer, de em 25 dias tirar, né, uma média de R$ 7.000, né. Então dá para fazer um dinheiro com o evento. Só que eu acho que também tem que se preparar muito mais, porque eu acho que o risco é muito grande. O evento geralmente o vigilante ultrapassa as 12 horas, né. Tem que Sim, chegar um pouco mais cedo, tem aquela mini palestra ali com o sim, coordenador de segurança. sim. Eu falo assim, o evento ele tem hora para iniciar, mas não tem hora para encerrar, né. Exatamente. Eu por vezes, de ter que me virar para trabalhar nesses 2 lugares, de chamar o coordenador do evento e falar: "Olha, eu tenho que eu desempenho lá, cara, me libera aí". Porque às vezes a balada tinha um horário lá, mas o pessoal estava tão empolgado lá que o gerente do local falava: "Não, não, estica o horário aí, o pessoal tá". Você falou no início, César, que quando você estava, eh, concluindo aí o curso de educação física, você praticamente pagou com as FTs. Sim. Mas aí você trabalha como que era a tua rotina? Você trabalhava durante o dia, estudava à noite, era presencial, semipresencial, EAD? Como é que funcionava para às vezes esse vigilante está louco para fazer um curso superior, está nos assistindo, gestão de segurança privada, Sim, ou ele quer realizar um curso de gestão pública de segurança ou até mesmo de educação física. sim, Assim, de que forma que você conseguia conciliar? Você trabalhava praticamente muitos plantões, né? sim, sim. Eu iniciei na escala 2x36, né, depois eu tive a oportunidade de trabalhar na escala 5x2, né, até era uma escala 12 horas, então a gente recebia 1 hora extra. Hoje as pessoas têm a oportunidade de fazer EAD, né, na minha época ainda não tinha o EAD. Então era 100% presencial. Então eu trabalhava até às 7 da noite e cursava ali no centro de São Paulo mesmo. Então eu já ia para a faculdade. Durante 3 anos foram assim. E só para corrigir, né, para não ficar nenhuma informação pela metade, durante um tempo eu paguei minha faculdade com FT. E quando eu já estava, né, no segundo semestre, eu tive a oportunidade de fazer o financiamento estudantil. E isso me ajudou pra caramba também, porque aí já sobrou dinheiro pra comer alguma coisa, né, porque ficava bem estreito mesmo. E dava era muito cansativo, cara, mas eu costumo falar, eu tinha 20 e alguma co 26 anos, então eu falo que eu tinha muita energia pra isso, né, eu costumo falar para os alunos em sala, o pessoal que vai lá com 21 anos de idade fazer o curso de formação, eu falo: "Ó, é a hora de vocês, né, de estudar, trabalhar, para conquistar algo, porque tem energia, né, energia de sobra, por sinal. Tanto é que os caras gostam de curtir uma balada, né. Então eu falo: "Ó, se você tem energia às vezes pra virar à noite numa curtição, pô, deposita essa energia em estudar, trabalhar, porque você consegue conquistar, né, você consegue alcançar os seus objetivos". E essa oportunidade do EAD agora, né, cara, eu acho que abre portas, né, a própria faculdade de gestão de segurança privada, ela consegue você consegue ter aulas ali EAD, é uma oportunidade, como você disse. Mas quem tem que estar ministrando aula, quem tem que estar na coordenação de uma academia, né, quem tem que estar na posição que você mesmo se encontra hoje é o vigilante. Não pode ser uma pessoa que não tem base para isso, porque senão fica um pouco complicado. Como que eu vou ministrar aula sem ter conhecimento naquela profissão? Então, pessoas como você, com toda a modéstia, até eu mesmo, a gente precisa estar ali, é o vigilante que precisa tá ajudando a profissão crescer. Eu costumo falar que nós vigilantes temos que ter o nosso protagonismo, Sim, sabe? Assim, o vigilante ele não é um coitado, entendeu? O vigilante não é analfabeto, exato. semi-analfabeto. Infelizmente, por muitos anos a sociedade Sim, ela enxergava o vigilante dessa forma. Ah, não, é um guardinha, o vigilante era tirado, né? Como a gente fala aqui sim, em São Paulo.
era feito de chacota. verdade. E a gente vê, eu realizei alguns cursos de reciclagem que o vigilante era formado em direito e ele advogava nos dias de folga dele, fazia petições e tudo. Então, assim, hoje a gente vê vigilantes que as pessoas que iniciaram como vigilantes são gerentes ou de empresas de segurança. Sim, Então, assim, isso vai de cada um buscar um conhecimento maior. Ah, o salário está baixo aqui em São Paulo, infelizmente aí por conta do sindicato de São Paulo. Mas ele consegue ali ter uma renda a mais ali, se sim. formando, sendo instrutor. A gente vê muitas escolas novas no estado de São Paulo e os vigilantes têm que ocupar esses espaços. Sem dúvida. Não é menosprezando o pessoal que acho que o pessoal da segurança pública pode agregar, com certeza, né. Porém, se o vigilante ocupa esse espaço, é muito mais fácil você chega na academia como aluno e escuta de mim, tive uma experiência na profissão, você vai ter coisas mais palpáveis, você vai entender um pouco melhor. Eu mesmo, eu conto experiências que eu tive na área de segurança para os meus alunos, né? Coisas que eu fiz quando eu iniciei, quando eu ainda não tinha muita noção do que eu deveria fazer ou não numa ocorrência, e coisas que eu faço hoje, porque tem aquele cara que ele entra na profissão e ele confunde um pouco, né, esse poder que o vigilante tem, né, e o cara, ele primeira coisa que ele quer é entrar numa ocorrência para testar se ele é bom naquilo que ele faz. Só que na verdade, ô Fidelis, eu já resolvi, vamos falar assim, o QRU com um cafezinho, cara, né, porque o vigilante quem que ele atende? O vigilante ele atende, às vezes o mau serviço prestado do cliente, né, se é que a gente pode falar assim, e nós somos a primeira pessoa que quem quer ser atendido encontra lá. E se você souber, administrar, ter um diálogo legal, você consegue acalmar a pessoa, né. Então esse tipo de orientação é muito importante, né. Porque uma coisa é fato também, a gente não pode confundir o poder do vigilante e o poder de quem é da segurança pública, né. Tá difícil na verdade até para o policial militar hoje, Sim, sim. né, imagine para nós vigilantes. Então a gente não pode chegar no posto como um super-herói, a gente tem que ter calma, eu não tenho peito de aço realmente, e diálogo também resolve muito. É o famoso gerenciamento de crise, né? Exatamente. O vigilante tem que saber o gerenciamento de crise. Por conta do vigilante tomar atitude no impulso, muitos estão aí presos, alguns estão mortos, Sim, e tudo se resolve, a maioria das vezes, na parte do diálogo. E que foge disso, aí sim a gente tem o direito de usar o uso progressivo da força para estar respaldado na nossa legislação. sim, o trabalho com seriedade, claro que o vigilante ele não pode, né, ficar de muito sorrisinho mesmo, ele tem que ser uma pessoa mais centrada, mas às vezes a gente, dependendo do posto de serviço, você atende às vezes idosos, né? Tem lugar igual você pega, eu não sei se você teve acesso a um vídeo recentemente de uma ocorrência lá na agência do INSS, né? E normalmente atende bastante pessoal de idade. Um senhor que ele já era um pouco de idade, ele se alterou e saiu quebrando toda a agência. Infelizmente teve que ter atitude, né, da vigilante, não foi nem do vigilante, né, ali, e de usar um pouco até do jiu-jitsu dela. E então é complicado. A gente tem que ter uma leitura muito clara do posto de serviço que a gente trabalha para agir da forma correta. Agora, infelizmente, a gente sabe que tem orientações, eu falo porque um dia eu já tive esse tipo de orientações, que o vigilante não tem que perdoar não, que ele tem que chegar quebrando tudo mesmo, mas não é bem assim, né? Não, Porque com depois, certeza. senão quem paga o preço é você mesmo, cara. Sérgio, mandar um recado importante, Sérgio. Lembrando, tem muito vigilante desempregado, né? Tem, Muito. verdade. Então vamos aqui, ó. SOS Vagas, tá aí na tela. Você pode seguir no Instagram, no Facebook. Vagas diariamente, não só de vigilante. Porteiro, auxiliar de limpeza, vagas em geral. Quer trabalhar, tá aí, ó. SOS Vagas. O que que vocês dá de orientação para quem se formou recentemente como vigilante, já foi homologado, recebeu o certificado? Assim, o caminho para ele conseguir a primeira oportunidade dele de trabalho. Sim, eu sempre falo para os alunos que é bem diferente da época que eu me formei. Por exemplo, hoje o vigilante ele tem necessidade dele ter o curso de eventos sociais e armas não letais, então é um passo, né? Se você não tem esses 2 cursos, é bom
fazer. Até porque a primeira oportunidade que ele tem normalmente é nos eventos, né? E as empresas estão exigindo esses 2 cursos. Eu recebo pessoas lá que já cuida dessa parte da saúde mental, da saúde física, já faz às vezes uma defesa pessoal, mas tem o aluno que chega ali sem entender muito a necessidade da profissão. Então a primeira coisa que eu falo para o vigilante, se às vezes eu não estou pronto para a profissão, eu tenho que me adequar, e nunca é tarde. Seja o aluno de 21 anos de idade ou o aluno que chega lá com mais de 40 anos, ele tem que se adequar. Bom, agora eu sou vigilante, então deixa eu melhorar o meu currículo. E como? Eu preciso me especializar. Cursos que pode agregar, desde do inglês. Inglês, às vezes, você não precisa ser fluente, mas o básico funciona, na verdade. Porque às vezes a gente trabalha em lugares que a pessoa, os próprios eventos, a pessoa que vem de fora, ela quer ser atendida e não quer saber se você manda bem no inglês ou não. Então, isso para o currículo é muito bom. Se adequar, procurar uma defesa pessoal para praticar, cuidar da saúde mental e física e se atualizar sempre. Para hoje, a atualização ela é necessária, Fidelis, mas a gente tem a rede social. Então, se o cara acompanha aqui o seu canal, ele acompanha as suas redes sociais, as minhas redes sociais, entre outros que colaboram aí para a profissão, ele vai estar sempre atualizado da profissão, né? Então ele chega até lá no curso de atualização já com várias informações, né? Então o vigilante ele tem que viver a profissão. Eu brinco que não dá para o cara viver, ele é vigilante, mas ele acompanha tudo na rede social, menos um vigilante. Tá errado isso. Ele tem que entender, ele tem que acompanhar o máximo de pessoas que possam agregar. E a primeira oportunidade que ele tiver lá de posto de serviço, uma coisa é fato, infelizmente, algumas empresas não são 100% ali, né? Não são fiéis com o vigilante na hora de fazer o pagamento, de pagar o que é direito do vigilante. Eu costumo falar que é melhor 1.000 na mão do que nada, né? Vai lá, entra nessa empresa, por mais que ela esteja com dificuldade de fazer o seu pagamento, mas fica de olho no mercado de trabalho. Procura depois, então, uma empresa que vai te dar uma oportunidade melhor. E a gente pode escolher o vigilante que quer ser, cara, porque oportunidade de emprego aí não falta. Você mesmo falou aí do contato de vagas que tem. Claro que cada pessoa tem um perfil diferente. Sabe o tipo de mensagem que nós recebemos? Principalmente eu recebo na rede social. Ideias, eu moro aqui no Amazonas. Tem vaga em São Paulo? Posso ir? Ideias, eu moro aqui no Maranhão. Um abraço a todos os maranhenses, meus conterrâneos. Sabe? De vários outros estados do Brasil, porque poucas vigilantes sabem. Em São Paulo é onde está praticamente 40% Sim, da quantidade de vigilantes trabalhando no Brasil é aqui no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo. Então, assim, muitos vigilantes querem vir de outros sim, estados porque, assim, quando você vê essa procura dos vigilantes, é porque eles realmente têm uma aptidão e querem realmente trabalhar sim. e contribuir com a segurança Eu privada. estava essa semana com um aluno em sala que ele veio do Sergipe. Sergipe para fazer o curso aqui. Num outro tempo aí tinha um aluno que ele era, acho que veio da Bahia, só para fazer o curso e depois voltar para lá. Tenho parente, né? Eu tenho um primo que ele veio aqui para São Paulo, fez o curso de formação, inclusive na UZIL, acho que há uns 6, 7 anos atrás. E depois que ele concluiu o curso de formação, ele voltou para o interior de São Paulo, onde ele morava, e conseguiu até a oportunidade de emprego lá mesmo, né? Uma empresa orgânica lá e deu muito bom. Então, oportunidade tem, cara. É nessas horas que a gente até não entende muito bem o piso salarial do vigilante aqui em São Paulo, né? Que a conta não bate, né? Infelizmente, né? E assim, vamos lá, a gente está num ano crucial, né, para nossa profissão, para o Brasil em Sim, geral. É um ano eleitoral que é muito importante. sim, A gente vê aí diversos projetos de leis para o vigilante, mas nenhum desses são aprovados por conta da falta de representatividade, né? sim, A gente precisa, você vai concordar comigo, assim, o policial ele representa o policial, porque ele vive a realidade do policial. sim. E outra coisa, o Estado, ele não fale, como você, por exemplo, você já passou por uma empresa que faliu. O que que você acha da importância da nossa profissão ter os nossos próprios representantes vindo na nossa área? Você acha Sim, isso importante? sim, importantíssimo, cara. E
O vigilante tem que ter atenção a isso, porque chega nessa época aqui, né, eu não quero ser polêmico e nem ser crítico, mas o cara ele quer voto e ele vai vir às vezes de um lugar que não ele vai vir com uma fala que não pertence a ele, ele quer o voto, então ele vai chamar a atenção dos vigilantes. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. O vigilante ele tem que votar em quem vai ajudar ele, né, tem que ter essa clareza. Essa época que nós temos, compromisso, a gente tem que ter o compromisso. A área da segurança, eu vejo, particularmente eu vejo um crescimento na área de segurança, né. É um crescimento lento, né, mas está crescendo. E às vezes eu falo que o próprio vigilante ele tem responsabilidade nisso. E por que que a gente não cresceu mais ainda? Por culpa do próprio vigilante, nós precisamos ter essa responsabilidade também. Então saber em quem que a gente vai colocar ali para colaborar com o vigilante, né, do vigilante querer essa responsabilidade de chamar essa responsabilidade desde a sala de aula, até a pessoa que pode estar, né, eh, ter facilidade, né, de criar leis, né, portarias, com pessoas que possam, agregar a área, não alguém que não tem lugar de fala. É o que você falou anteriormente, tem que saber, tem que viver. Então, Viver. assim, se o delegado, o policial, o coronel, ele não vive a realidade do vigilante, principalmente a questão salarial. Por exemplo, você Sim. falou do piso salarial. Por que que não é aprovado o piso nacional do vigilante? É porque eu sempre falo o seguinte, a bancada da bala, Sérgio, a maioria deles são donos de empresas de seguranças em vários estados. Sim, São deputados, são senadores. Então, assim, eles nunca vão criar projetos para se tornar lei, sim, para realmente beneficiar, principalmente a questão salarial. sim. Quem é que é o empresário que quer pagar mais? É, E a gente está vendo aí um problema grande, por exemplo, na escala 6 por 1. Recentemente já deram uma nova alternativa. Ah, não, vamos aprovar a escala 4 por 3. Se a 6 por 1 para se tornar 5 por 2 já está uma guerra danada, sim. imagine, o que que você acha dessa escala aí? Você é favorável que... Não, eu não sou a favor por causa da questão da qualidade de vida, né. Acho Você não é a que favor da 6 por 1, é isso? Só isso, para deixar claro. se Ó, por cadê? causa da qualidade de Você vida. quer que acabe essa Eu escala? quero eu quero que acabe, porque eu acho que envolve qualidade de vida. É complicado. Nós entendemos o vigilante, ele quer fazer ali o salário, ele quer fazer a grana dele ali, porque ele precisa pagar as contas dele, ter lazer com a família. Eu já trabalhei na escala 5 por 2 e com hora extra, então dava 12 horas de trabalho por dia e, cara, era complicado, você chega em casa bem cansado, né. E às vezes o pagamento também não fica aquelas coisas, então eu acredito que o equilíbrio é tudo, nós vigilantes precisamos buscar o equilíbrio, cara. E eu não acho que a escala 6 por 1 seja algo interessante para nós mesmos. Até porque o vigilante ele faz a manobra. Se o cara trabalha 6 por 1, como que ele vai ter oportunidade de fazer talvez então uma outra renda? Não é verdade? Eu mesmo, se eu trabalhasse 6 por 1, como que eu ia fazer outra renda? Não tem como, né? Mas aqui em São Paulo, tem outro caso aí, né, principalmente em São Paulo. O vigilante trabalha em 2 empresas. Sim, sim. É como eu te falei, é estratégia. O que que a escala 6 por 1 iria entregar no salário do vigilante? Ele iria conseguir fazer a renda que ele faz em 2 empresas? A gente sabe que, estrategicamente, o vigilante, às vezes, ele faz manobra no posto de pedir para o colega de trabalho e puxar o plantão para ele ter um tempo com a família. Eu acho que a escala 6 por 1 ela foge um pouco dessa realidade. Eu acho que ela poderia existir em qual aspecto? Se você é melhor remunerado. E então foge um pouco da nossa realidade. O vigilante, a gente sabe que para o risco da profissão ele é mal remunerado. E a escala 6 por 1, a gente está falando de um funcionário mal remunerado, sem qualidade de vida, aí tudo fica mais complicado. Uma pergunta polêmica aqui, cadê? Inclusive vai ser corte, viu? Vai ser corte. É polêmica mesmo, ó, vou jogar batata quente aqui na mão do do Sérgio, Você viu? não vai perguntar se o Palmeiras tem mundial, né? Ah, não, Essa é para com isso. Não, polêmica. eu sou santista, viu, pessoal? Não sei nada do Palmeiras, viu? Um abraço a todos os palmeirenses Um aí. abraço a todos os palmeirenses. Corintiano também, cadê? Sim, abraço a todos. Eita. Na sua opinião, vamos lá, pergunta polêmica, tá? Isso, os vigilantes vão deixar os comentários aí com Sim, certeza. sim, sim.
Vamos lá. O vigilante que trabalha em 2 empresas, ele é zoião ou é por conta do salário em São Paulo, principalmente, está defasado? O que que você acha em relação a isso? Eu acho que é porque o salário tá defasado, cara. Eu falo para os meus alunos da seguinte forma: existe um risco de você puxar em 2 empresas. Quando você entrega um patamar financeiro para sua família, porque tem um cara que ele tem objetivos, né? Ele fala assim, ó, durante 6 meses eu vou puxar em 2 empresas para eu reformar minha casa. Deu 6 meses, esse cara reformou a casa dele, mas ele entregou um patamar financeiro para a família dele, que a gente, vamos uma base assim, né? Uma média de R$ 5.000 por mês. Como que você volta a ganhar 2,5, né? Aí você vai falar pro seu filho, ó, esse final de semana não vai ter pizza, não. Ó, acabou o parquinho, não vai ter viagem, bate e volta pra praia não vai dar, porque a gente sabe que ele mudou o patamar Ele vai se financeiro. acostumando, né, com Ele vai aquele se salário. acostumando, então, tanto é que a gente conhece pessoas, tá 20 anos aí em 2 empresas, Eu né. trabalhei no máximo em 2 empresas 6 anos. Sim. Só que eu fazia o seguinte, todo sábado tinha semana que eu folgava sábado e domingo, e tinha semana que eu folgava todo domingo, mas todo domingo era de regra, eu pagava FT para o vigilante Sim. me É é cobrir. é a estratégia, né. Agora, falar que é zoião, pode ter o zoião aí? Pode ter o zoião aí, né. Ó, eu conheci, falando em Uzil, um abraço para toda a direção da Uzil, inclusive eu fiz até um vídeo. Encontrei um vigilante na porta da Uzil, agora me fala o nome dele. Trabalhava em 36 horas. No dia que você fez esse bate-papo com esse cara lá, eu estava na porta da Ah, academia lá, eu lembro, tava de motoca lá, né. não sei se era Leandro o nome dele, mas eu falo, meu, eu vou ter que trazer ele aqui para ele explicar que Como que mágica que ele ele faz. como que ele fazia. E se eu falar pra você, Fidel, a gente não sabe se ele é um mentiroso, tá, mas teve um senhor na reciclagem que trabalhava em 4 empresas, um senhor de mais de 60 anos. E aí vira uma resenha, né, em sala de aula. Quando esse cara falou que trabalhava em 4, não, o senhor tá de brincadeira, como você trabalha em 4? E é isso, cara, a gente fala ele fala que só passava em casa e pra pegar a farda e umas marmitas, o resto era comer na rua mesmo. E triste, tá? Quando chegou a hora da aula de educação física, a gente vê o reflexo disso, tá bom? E basicamente é o cara que dava um patamar financeiro um pouco melhor para a família, mas ele mesmo não usufruía disso, não é verdade? Sim. Ele não vai usufruir disso. Mas na época eu tinha um objetivo, que era comprar uma casa, pagar algumas dívidas. Sim, sim. Sérgio, a gente está encaminhando aqui para os minutos finais. Os vigilantes que querem saber mais sobre um pouco, né, de instrução, até mesmo de educação física, ou quer mandar uma mensagem para você no direct, tirar algumas dúvidas em relação a essa matéria, ou até mesmo onde você pode indicá-los para realizar um curso superior, algo do tipo. Como é que eles fazem para te acompanhar nas redes sociais? Pode olhar essa câmera aqui? Bom, pessoal, para os alunos que já me conhecem, sabem o quanto eu sou chato com essa coisa de cuidar da saúde, né? Então, eh, o vigilante que me procurar, eu não vou passar a mão na tua cabeça, eu vou exigir muito de você, porque para você não vai ficar rico trabalhando em 2 empresas, mas você precisa procurar um tempo para cuidar da sua saúde, até para manter isso daí. Então, você pode me procurar lá no Instagram, né? Sérgio, @Sérgio Cerqueira, né? Porém, tem um ponto ali entre o R e o G, @ser.gilcerqueira, né? E ali você pode mandar um direct, a gente bate um papo. Você pode contratar até o meu serviço de personal, dentro das agendas aí, dando tudo certo, a gente vai tá te ajudando, tá bom? E é isso. Vigilante tem que cuidar da saúde, Fidelis, Força. porque senão a nossa profissão ela fica doente, Com né? certeza, né? Assim, a gente vê muitos vigilantes novos, tento ataque cardíaco, uma série de Sim. coisas. Você tem outras redes sociais além do Instagram, TikTok, Facebook? Não, por enquanto não. Essa coisa das redes sociais é algo novo pra mim. Quem me incentiva muito é minha esposa, né? Pô, uma ideia boa, Sérgio, você fazer lá as pílulas do Sérgio, deixar ali uns vídeos de polichinelo, uns vídeos, sabe? Sim, Acho que sim. é interessante na rede social. Eu preciso ser mais ativo na rede social. A minha esposa, ela me cobra isso. E a atenção que eu dou o pessoal me chama no direct e eu bato papo. Não tem tempo ruim, não, né?
A gente conversa mesmo, orienta, mas eu vou seguir o seu conselho, né, e você inspira a gente, né, para isso, né. Eu acompanho você Tá na bastante nas luta redes aí, estamos sociais. aprendendo a cada dia, né. Não, mas é muito legal o seu trabalho também, isso motiva de verdade. Pessoal, o Sérgio é um parceiro, é um amigo que a segurança privada, né, Sim, nos sim. aproximou, tá. Eu agradeço, Sérgio, a sua participação nesse podcast, um bate-papo, ali mesmo para interagir. O Sérgio também que é instrutor de segurança privada, não só na matéria de educação física, como em outras matérias também. Você quer bater um papo com o Sérgio pessoalmente, principalmente se você for da Zona Leste, vai até o Centro de Formação Uzil lá. É, não é só ir lá não, né, se matricula, Mas, você vai ter aula dele lá de educação física, viu. sim, aula bacana, bem agitado, né, tem um pessoal que sai de lá renovado, e essa parte chega chorando lá, mas depois sai sorrindo, essa é a Isso é parte excelente. legal. Pessoal, agradeço a audiência de cada um de vocês, mas não esqueça, se inscreva no nosso canal e compartilhe o vídeo desse mais um episódio aqui do Me Chamo Fidelis. E eu desejo um ótimo final de semana a todos e um excelente mês de junho a todos vocês. Fica com Deus. Manda um abraço aí, Sérgio, para todos. Um abraço, pessoal, obrigado. Assiste e acompanha o Fidelio no canal dele, no meu Instagram, a gente vai estar junto aí, agregando para a área da segurança. Um abraço a todos. Até logo, pessoal.